Por trás de cada tela que a gente usa, existe uma linguagem secreta. Sabe, um fluxo de dados que não para nunca, que os nossos aparelhos trocam a cada segundo. E essa conversa, que acontece bem debaixo do nosso nariz, está prestes a ser revelada. Olha, à primeira vista, isso aqui parece um código impossível de entender, né? Mas isso é um trecho real do registro de sistema de um iPhone. É uma corrente de dados que está ali, fluindo em silêncio o tempo todo. Pensa nisso como se fosse o diário de bordo do aparelho, registrando absolutamente tudo o que acontece. E se toda essa confusão de letras e números, na verdade, contasse uma história? E se a gente conseguisse decifrar essa linguagem para entender o que os nossos aparelhos estão realmente fazendo? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Nosso primeiro arquivo de caso vem direto da fonte, o registro de um smartphone. Vamos tratar isso aqui como se fosse a cena de um crime, sabe? Procurando pistas que ajudem a gente a entender o que está rolando por trás da tela. E pronto, tá aqui a nossa primeira grande pista. No meio daquele monte de código, essa linha aqui se repete várias e várias vezes. messagegroup.com.apple.trial. A palavra-chave aqui, claro, é trial. Parece que esse diário secreto pertence a um sistema com esse nome. Ok, então agora a gente tem um nome. A investigação entra numa nova fase. O que é exatamente esse sistema Trial da Apple? E para que ele serve, afinal? E aqui está a resposta. O Trial é basicamente a plataforma de testes da Apple. Pensa no restaurante que testa um prato novo com alguns clientes antes de colocar no cardápio para todo mundo. A Apple faz a mesmíssima coisa com o software, usando uma pequena parte dos aparelhos para testar mudanças antes de liberar para geral. E se a gente olhar mais de perto, aquele texto que parecia caótico começa a fazer todo o sentido. Cada entrada nesse registro, cada Trilog Event tem uma estrutura bem clara. Um cabeçalho que diz de onde vem, um registro de data e hora, o corpo da mensagem e, o mais importante, o nome de uma tarefa específica. E o que seriam essas tarefas? São trabalhos específicos que o sistema Trial está executando. O próprio registro mostra alguns exemplos para a gente, como tarefa de direcionamento, tarefa de manutenção e tarefa de busca por experimentos. Essa última tarefa, busca por experimentos, é a chave de tudo. É ela que leva a gente da pergunta "o que está acontecendo" para uma pergunta bem mais interessante. Por quê? Por que um sistema precisa ficar buscando por experimentos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se milhões de aparelhos por aí estão rodando testes secretos, o que exatamente eles estão testando? Qual é o objetivo de toda essa atividade rolando em segundo plano? E a resposta, de novo, está no nosso arquivo de caso. Essa linha aqui é a prova do crime, digamos assim. Experimentos ativos no dispositivo 1. Isso confirma, preto no branco, que na hora em que esse registro foi capturado, o celular estava participando ativamente de pelo menos um experimento. Esses experimentos geralmente são o que a gente chama de teste A/B. A ideia é bem simples, mas é super poderosa. Para descobrir o que funciona melhor, você mostra a versão A de alguma coisa para um grupo de pessoas e a versão B para outro. Depois, é só medir os resultados para ver qual das duas se saiu melhor. E na prática, funciona mais ou menos assim. Um aparelho no grupo A pode ver a cor de um botão do jeito que ela sempre foi. Enquanto isso, um outro aparelho no grupo B pode ver esse mesmo botão numa cor azul, nova. A Apple mede de forma anônima qual versão leva uma experiência melhor e, numa futura atualização, implementa essa mudança para todo mundo. Mas essa complexidade toda, escondida, que fica otimizando o futuro, não é a única coisa acontecendo. Nosso segundo arquivo de caso, que vem de um navegador de internet, revela uma força tão poderosa quanto, mas que olha na direção oposta, para o passado. Dá uma olhada nessa mensagem. Ela está dizendo que uma propriedade de código super moderna, Display Grid, não funciona no Internet Explorer, um navegador que já foi até aposentado. Parece um erro, né? Algo que precisa ser consertado. Mas o propósito disso é outro. Essas mensagens, na verdade, não são erros. São ecos do passado. São como fantasmas, lembretes para os desenvolvedores de que, para um site funcionar para todo mundo, ele precisa ser compatível com tecnologias antigas, mesmo aquelas que muita gente já esqueceu que existem. Essa tabela aqui mostra o desafio de um jeito bem visual. Funções de código que são padrão nos navegadores de hoje simplesmente não existem em versões antigas como o Internet Explorer 10. Para que um site funcione direitinho para quem ainda usa um navegador antigo, os desenvolvedores precisam adicionar um código extra, uma gambiarra, por assim dizer. E agora, chegou a hora de juntar as peças. A gente analisou dois arquivos de caso bem diferentes, não é? Um que olhava para o futuro e outro que estava preso ao passado.
O que será que eles revelam quando a gente coloca os dois lado a lado? O pulo do gato é este. Nossos aparelhos estão trabalhando em duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, os registros do iPhone mostram um sistema que está sempre olhando para frente, testando o futuro em segredo. Do outro, os registros da web mostram um sistema que está sempre olhando para trás, garantindo suporte ao passado para não deixar ninguém para trás. E essa é a grande revelação. Aquela simplicidade, a fluidez que a gente sente ao usar as coisas, a sensação de que tudo simplesmente funciona, não acontece por acaso. É o resultado de um motor invisível e super complexo que está o tempo todo negociando entre a inovação do futuro e o peso do passado. E a escala dessa operação é uma coisa de louco. Existem mais de 2 bilhões de iPhones ativos no mundo. Cada experimento, cada pequena correção de compatibilidade, cada tarefa registrada nesses logs é multiplicada por esse número. É um ato de equilíbrio numa escala que é quase impossível de imaginar. Então, da próxima vez que a gente pegar o celular ou abrir um site, vale a pena lembrar desse motor invisível. O nosso mundo digital é projetado para parecer simples, fácil, sem esforço. Mas essa simplicidade tem um preço. Uma camada gigantesca e oculta de complexidade, trabalhando sem parar nos bastidores.